Olá você, querido aluno e querida aluna, sejam bem-vindos aqui no Gran Cursos para mais um evento do nosso exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, do qual eu, Felipe Araújo, sou o coordenador técnico aqui do Gran Cursos e venho aí trazendo vários eventos, tá? E claro, várias informações, planos de estudos, quais os assuntos mais cobrados, para que você consiga a sua aprovação de forma mais rápida. Show de bola, beleza? Pessoal, feita essa breve apresentação, vamos ver quem está com a gente aí domingão à noite. Parabéns, você já é um vencedor em estar aqui conosco nesse horário focado em mudar de vida, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo aqui no Gran. Tranquilo? Show de bola. Pessoal, vamos lá. Pronto, deixa eu ver aqui quem é que tá aqui conosco, tá certo? E a gente vai explicar o que nós vamos fazer hoje, tá bom? Boa noite, Adrielson. Meu abraço aí, nosso aluno, tá bom? Boa noite, Tiago. O Moisés, que tá chegando com a gente. O Lindomar, tá? A Cris. A Maria Edilene também. Meu, muito obrigado, pessoal. Estamos aqui para colaborar com o aprendizado de vocês, tá bom? O Adrielson perguntou, Felipe, vai dar o mapa de assuntos hoje? Pessoal, vamos lá, só para a gente alinhar, tá certo? A nossa ideia hoje é fazer um plano de estudos, ou seja, fazer um planejamento, um cronograma do que você deve estudar, por exemplo, no dia, na semana, tá certo? Então a nossa ideia vai ser isso. Eu já fiz outras lives em que eu dei esse mapa. Então, por exemplo, tem uma live anterior que eu falei como passar no exame de suficiência. Lá eu digo quais são os principais assuntos cobrados, né, de cada disciplina, quais são as disciplinas mais cobradas e assim por diante. Então, nessa live anterior, que já está no YouTube, tá bom? Basta você botar aí como passar no exame de suficiência, Felipe Araújo, o Gran, você vai com certeza encontrar, tá certo? Vamos lá. O Adrielson falou sobre os CPCs. É isso, Adrielson. Você tem que olhar lá nessa nossa outra live, tá? Que foi na semana anterior, tá bom? Beleza, ele falou aqui. O Thiago pediu para responder a pergunta dele no Telegram. Tranquilo, Thiago, calma, tá bom? Boa noite, Moisés, Edmilson que chegou também, Daniel, o Thiago que também é nosso aluno aí, tá bom? E a Ana, sejam bem-vindos, tá, pessoal? E como eu falei, a nossa ideia aqui, com esse plano de estudos, é que você consiga fazer um planejamento semanal, tá certo? E que vá, né, cumprindo as suas metas de forma que, quando chegar o dia da prova, você já tenha estudado, se não tudo, mas aquilo que era necessário para a sua aprovação. É muito importante você ter essas metas diárias, tá? E nós vamos falar aqui, claro, eu vou trazer em tabelas, mas eu vou dizer, olha, não precisa esse perfeccionismo todo. Quando eu estudava era algo bem simples e objetivo, porque você tem que priorizar o estudo do conteúdo, é responder questões, é fazer provas anteriores, tá certo? Show de bola? Beleza, Felipe. Então, feito isso, pessoal, vamos lá iniciar. Qualquer dúvida que você tenha, pode colocar aí, tá bom? Aproveito para pedir para você compartilhar o link desse vídeo nos grupos, certo, de estudo que você tenha para o exame ou dos seus amigos de faculdade, para que eles venham também aqui aprender, né, de forma gratuita a forma correta de estudar e também de montar um planejamento de estudos. Show de bola, beleza? Pronto, Felipe. E já vai deixando seu like aí. Pessoal, então, vamos lá para a tela. Então, o nosso objetivo hoje é trabalhar o plano de estudos,
tá certo? Na prática, para o exame, olha lá, para o exame de suficiência CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, tá certo? Claro que temos aí também os regionais, tá bom? Pronto, Tiago. O Tiago disse, ó, Felipe, estou com dificuldades em organizar e controlar as matérias. O nosso objetivo é justamente esse. Qual você vai priorizar? E claro, eu vou fazer um planejamento inicial e vou dizer o que é que você vai fazendo nas semanas seguintes, tá bom? Pronto. Então, recomendações, tá? Iniciais. Pessoal, anote as informações, tá? Então, tudo que a gente estiver falando aqui, você vai anotando para que você consiga, tá certo? Fazer aí o seu plano de estudos, o seu planejamento. Ou seja, isso é importante porque é um estudo ativo. E guarde esse link e assista novamente se precisar, tá bom? A nossa ideia é deixar ele livre, tá certo? Aqui, liberado e, claro, depois incluir para quem é da plataforma, tá? E aí, para quem está assistindo, para que não perca depois, se precisar voltar, já guarda esse link, tá bom? Para que você consiga aí fazer esse plano de estudos. Show de bola? Beleza, pessoal. Vamos lá. Então, só uma breve apresentação, tá? Qualquer coisa, printa a tela para depois você dar uma olhada. O mais importante é o quê, pessoal? É que eu sou bacharel em Ciências Contábeis, tá bom? Ou seja, que nem vocês aí que estão se formando ou que já se formaram, tá certo? Eu sou professor do exame CFC, né? De contabilidade geral, contabilidade de custos, legislação e ética, teoria da contabilidade e princípios e normas. Quem está aqui no GRAN sabe que a gente já tem algumas aulas nesse sentido, tá certo? Show de bola. E além disso, eu sou o coordenador técnico do exame de suficiência do GRAN Cursos Online. Lembrando que eu tenho várias aprovações, auditor da Receita Federal, auditor fiscal da Cefaz Piauí, e que com isso me credenciaram a ajudar vários alunos em todo o Brasil a fazerem, né, uma tática de estudo para que ele possa ser aprovado de forma mais rápida e, claro, estudando menos, né, para que você consiga a sua tão sonhada aprovação, assim como eu consegui, ok? Esse é o nosso objetivo, tá? E quem quiser seguir aí, é só seguir o professor Felipe Araújo nas redes sociais, que a gente dá várias dicas e informações de como estudar. Show de bola, Felipe! Isso daqui é melhor do que Fantástico no domingo à noite, pessoal. É isso! Isso daqui vai mudar a sua vida, tá bom? Para que você consiga ter um melhor salário, que você depois consiga passar em um concurso, mas vamos fazer a primeira etapa, que é passar no exame de suficiência. Precisa estudar tudo, Felipe? Nós já falamos na outra live e vamos reforçar aqui. Vamos lá. Olha aí. O que é um plano de estudos, Felipe? Pessoal, plano de estudos, tá certo? A nossa ideia com esse projeto é que você consiga fazer um planejamento de estudos. Ou seja, você possa fazer o seu planejamento semanal e dizer, olha, na segunda-feira eu vou estudar contabilidade geral e contabilidade de custos. Por exemplo, vou colocar aí 1 hora para cada um. Então, a nossa ideia é que você já se planeje dividindo esse horário de acordo com o quê? De acordo com os pesos das disciplinas, de acordo com as suas dificuldades, tá bom? E, claro que um planejamento, ele está ligado a um cronograma. Ou seja, o planejamento, pessoal, é a organização, é a divisão das disciplinas. E aí nós vamos dividir de acordo com a sua carga horária semanal, que eu vou simular aqui um exemplo, tá bom? De uma carga horária de um determinado aluno que ele vai estudar, tá bom? Então a nossa ideia é isso. E além disso, eu já vou tirar algumas dúvidas no nosso sessão de perguntas e respostas de como você deve se comportar nesse plano de estudos, tá bom? Pessoal, tem várias dúvidas, a gente vai já responder cada uma. Lembrando, se você tiver alguma dúvida sobre os planos de estudo, já coloca aí
que a gente vai responder, tá certo? Vamos iniciar por onde? Pessoal, vamos iniciar sabendo quais são os critérios para aprovação. Então, você precisa de 25 pontos, ou seja, 50%, de um total de 50 pontos. Beleza, Felipe, isso eu já sei, eu já li o edital, para que você está repetindo? Só para reforçar, tá certo? Que, diante disso, você não precisa acertar 50 pontos. Você tem que ir lá e fazer 25 pontos. Claro que deixar uma gordurinha para queimar, pessoal. Não precisa você gastar todo o seu gás para acertar 50 pontos e depois faltar gás para você trabalhar no dia a dia ou para você estudar para um concurso. Então, a nossa ideia aqui é que a sua aprovação seja mais rápida. Ah, Felipe, mas meu amigo fez 50 pontos, eu quero fazer também. É uma escolha sua, tá certo? Agora você, né, quer fazer isso, você vai ter que estudar muito mais, vai ter que desgastar um bom tempo do seu estudo e talvez isso possa não servir para o futuro. Então pense nisso, tá? Claro que você vai buscar a maior pontuação possível, né? Eu diria aí que dá pra gente acertar de forma tranquila 35 pontos, pessoal. Dá para acertar. Agora, para acertar 50, você vai ter que, no mínimo, dobrar ou triplicar o número de horas que eu vou colocar aqui. Diante disso, você teria que ter aí pelo menos o dia todo de estudo. E nós sabemos que a maioria trabalha, tem família ou estuda já para concurso, tá bom? Então a gente vai ser bem objetivo aqui. Beleza, Felipe? Show de bola. Entendido, tá? Tarefa inicial, pessoal, que eu vou colocar para vocês, ok? Claro que aqui, Felipe, aqui é para o iniciante, para o avançado, qualquer um. Se você já estudou e já fez isso, beleza. Mas o quê? Para a gente montar um bom plano de estudos, e você é da contabilidade. Você passou estudando aí 4, 5 anos, 3 anos, contabilidade. Então é mais lógico que você lembre pelo menos alguma coisa, se não tudo. Então eu diria que você já tem que programar fazer a prova anterior do exame de suficiência, para você verificar o quê? Ou seja, o que é cobrado, como é cobrado, se tem questões de cálculo, se tem questões de teoria, se as questões são difíceis ou se as questões são fáceis. Felipe, mas eu vou chegar lá e vou errar todas as questões. Pessoal, se acontecer isso, é uma forma de você ver que você precisa estudar, tá certo? Ah, Felipe, eu fui lá e acertei todas de legislação e ética. Meu amigo, então quer dizer que você não vai estudar? Não é isso. É que você vai estudar menos aquela disciplina porque você conseguiu lembrar. E vai estudar mais aquilo que você conseguiu lembrar menos. Essa é a ideia de você fazer a prova anterior. Então, diante disso, já agende aí, tá certo? Já agende esse horário, ok? De preferência, no mesmo dia da prova, no mesmo horário da prova, né? A de 2020.1 vai ser de 9h30 a 1h30, tá? Um cronômetro aí de 4 horas, tá certo? Para que você já simule esse dia. E claro, se for a sua primeira vez, né? A sua primeira vez, talvez você fique aí nervoso, né? Talvez você fique inquieto, não querendo esperar as 4 horas, mas é muito importante que você já faça isso para que você ajuste os erros para o futuro e que no dia da prova você de primeira, de prima, já consiga a sua aprovação, tá certo? E aí, a ideia é que você faça uma análise da prova, olha lá o que é cobrado, quantas questões são cobradas, né? Claro que já está no edital. Quantas questões de cada disciplina são cobradas? Lá vai estar, claro que eu já estou te trazendo aqui isso esmiuçado. Mas você vai observar, olha o que é mais cobrado e assim por diante. E além disso, você vai fazer aí o registro da sua pontuação, para que você possa verificar justamente, tá certo? O que você foi bem, né? Ou que você foi bom, melhor, ou que você foi ruim. Para que, de acordo com isso, você monte a melhor tática para você chegar no dia da prova e passar de primeira.
essa é a nossa ideia, tá bom? Pronto, Felipe, já entendi, eu vou fazer isso. Beleza. Vamos para algumas perguntas e respostas iniciais, tá certo? E você pode deixar a sua aí, tá bom? E aqui, pessoal, qualquer coisa, né? Pode fazer aí o print da tela, tá bom? Então, quem quiser aí, pode fazer o print, tá? Para que você depois visualize. Então, Felipe, estudo todas as matérias do edital? Pessoal, na minha visão, não. Só se você quiser acertar os 50 pontos. Mas, na minha visão, colocando aí um custo-benefício, tem disciplinas que vem uma, duas questões que você vai ter que estudar muito para conseguir um bom rendimento. Então, eu diria que você não precisa, tá, estudar todas as disciplinas. Agora, claro, eu deixaria no máximo 3 fora, tá? Ou seja, 3 disciplinas ou matérias, disciplinas sem estudar. Tranquilo? No máximo isso. E claro que isso não impede que uma semana antes, 2 semanas antes, você olhe todas as questões dessas 3 disciplinas e você faça uma revisão ali final e acabe que só com aquelas questões, estudando 1 hora antes da prova, você acerte 1 ou 2 questões, tá? Acontece isso? Acontece demais. Isso é tratar, né? É fazer uma tática de como você vai estudar menos e ser aprovado mais rápido, tá? Porque às vezes você vai estudar aí 2 horas por semana durante 2 meses, gastou no mínimo 20 horas e chega no dia da prova e ainda não acerta nada. Então, isso é ser estratégico, tá bom? Beleza, Felipe. Preciso resolver questões todos os dias, tá? Pessoal, claro que pode ser um dia ou outro que você não faça questões, um outro dia. Mas a ideia é que você, né, tente fazer questões, tá certo? Questões todos os dias. Ok? Claro que um outro dia pode ficar de fora, né? Ah, Felipe, precisei fazer uma revisão, mas você vai tentar colocar aí no seu planejamento e tentar fazer pelo menos 10, 15 questões por dia. Mas é muito importante por quê? Porque a sua prova é questão objetiva. Por que que eu falei aqui, ó, que é importante você fazer a prova anterior? Até para você verificar o que você estudou na faculdade, você lembrou? E você vai perceber que é diferente, pessoal. A forma, tá certo, do exame de suficiência são questões objetivas. No curso, ele foca mais na área profissional. Então, você já vai notar uma diferença. E você vai notar que vai ter que sentar a bunda na cadeira e ter que estudar. O mínimo possível? Sim, mas vai ter que estudar, tá certo? E ter uma regularidade, uma disciplina. Show de bola? Beleza? Tranquilo, Felipe. Entendido. E aí, a ideia é que você faça isso. Felipe, utilizo somente uma fonte de material. E aqui, pessoal, quando eu quero dizer isso, eu quero dizer em 2 aspectos, tá? Vamos lá. Felipe, o que é que você diz? Eu tenho que ter mais de um material de cada disciplina? Não, pessoal. Você só precisa de um material, claro, um material bom. E o do GRAM a gente garante isso, tá? Pode ter certeza, somente esse material você vai ter um desempenho acima da média estudando bem menos, tá? Então, a minha ideia é que você tenha somente, tá certo? Um material, tá bom? Um material. Claro que você pode ter algum livro ou manual das sociedades por ações como um material complementar para quando você tiver uma dificuldade em um determinado ponto específico, tá certo? Mas você não precisa estudar os 2 materiais, porque você vai perder tempo e vai acabar atrapalhando a sua preparação. Então, foca em responder questões e ter uma fonte de material, tá? Que pode confiar aqui no nosso GRAM, tá certo? No GRAM Curso, ok? Sobre a nossa coordenação
Felipe Araújo, tá? E você pode ter, como eu falei, um complemento, tá? Um complemento, ok? Para que você possa, né, estudar pontos específicos, tá? Que você teve mais dificuldades. Pontos específicos. Tranquilo? Beleza, vamos responder tudo já já, pessoal. E além disso, Felipe, vamos lá. Eu posso estudar de forma, tá? Olha lá. Eu posso estudar por videoaula, tá certo? Claro. Algumas pessoas podem preferir aí o presencial, tá? Ou eu posso estudar por PDF, tá? Que seria um livro. Eu preciso estudar os dois, pessoal? Não, tá? Não, ok? Estude, tá bom? Estude um dos dois. Então, o que você vai fazer é o seguinte, você vai escolher ou videoaula ou PDF, ou por matéria. Por exemplo, contabilidade geral, vou estudar por videoaula. Legislação e ética é muito específica, é muita literalidade, vou estudar por PDF. Pronto, você vai escolher um de cada. E nossos materiais aqui do Gran tem uns dois. Aí qual é a ideia? Felipe, estou estudando ali o material de contabilidade geral por videoaula. Mas eu notei que tem mais questões no PDF. Aí você vai lá e aprofunda respondendo mais questões no PDF, se acontecer, tá certo? E claro, Felipe, estudei pela videoaula, fiquei em dúvida ainda. Você pode aprofundar pelo PDF, não precisaria nem esses materiais complementares, tá bom? Então a ideia é que você estude, tá bom? Olha lá. Vamos lá. Estude por um dos dois, tá? Ou PDF ou videoaula. E aí depois você pode, claro, complementar o que está em dúvida. Felipe, você vai montar um planejamento, não cumprir a meta do dia. O que eu faço? Pessoal, se você não cumpriu a meta do dia da disciplina, vamos supor, você está ali estudando a teoria, né, de um assunto patrimônio líquido ou fazendo questões de operações com mercadorias. Aí você colocou ali um assunto, da teoria eram 30 páginas, você só leu 20, das questões eram 30, você só respondeu 20, ou a videoaula você só conseguiu assistir 2 videoaulas acelerando aí com 1,5, tá? Você pode utilizar desse artifício para quando tiver mais facilidade e o professor falar mais devagar, você pode acelerar e ver mais videoaulas. E aí faltou uma videoaula. Então o que é que você vai fazer? Da outra vez que você for estudar a disciplina, aí você continua de onde parou, tirando ali 10 minutinhos para você revisar o que tinha estudado anteriormente. Essa é a ideia, tá bom? E, Felipe, qual o melhor horário para estudo? Tá? Pessoal, todo horário é importante. Agora, você precisa, tá? Porque eu disse assim, no meu caso, eu preferi estudar de manhã, a minha produtividade era maior. Então, nesses horários, procure estudar as disciplinas que você tem mais dificuldades, tá bom? Felipe, eu coloquei lá no meu planejamento 4 horas, eu estudo 2 horas de manhã e 2 horas à noite. E eu rendo mais à noite. Então, você vai colocar as disciplinas que tem mais dificuldade para o quê? Para a noite. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Entendido? Pronto. Antes da gente falar sobre os tipos, tá certo? De planos de estudos, vamos responder algumas dúvidas, tá? Se você tiver a sua dúvida, pessoal, poste aqui, claro que a gente vai falar já já sobre o plano de estudos, tá bom? Quem chegou depois, pessoal, meu abraço ao Edmilson, né, que pediu pra gente fazer uma só de DRE, vamos fazer. Gostaram lá da de DVA? Me digam aí se gostaram daquela aula de DVA, pessoal, acho que ficou bem bacana. Boa noite, Nidiele, né? Sempre aí conosco também, um abraço, Nidiele. Boa noite, Denilson. Fabrício falou, Felipe, vai ficar disponível essa aula? Pessoal, vamos pensar, mas a ideia é que fique disponível, tá bom? Pronto, o Thiago falou que vai mudar. O Edmilson perguntou, tem aulas suas de custos dentro da plataforma? Edmilson, ainda não. No exame de suficiência, eu só tenho de questões de contabilidade,
tá? E de teoria da contabilidade, princípios e normas. Vou gravar em breve legislação e ética e nós vamos começar a gravar o curso de teoria e questões focado no exame, tá? Já ajustando aí esses cursos, tá certo? Mas se você quiser ter meu curso regular de contabilidade geral e avançada para concurso, que ele serve para você, tá bom? Mas cursos eu não tenho ainda. O Thiago diz, Felipe, sempre estudei por quadro de horários, porém nunca fiz controle de revisão e acompanhamento de acertos por matérias. Pronto, Thiago, a nossa ideia é que a gente fale sobre isso aqui, tá? É importante você fazer revisões e é importante você ter um acompanhamento. Por quê? Porque você sabendo o que acertou, o que errou, você vai priorizar o estudo do quê? Do que você errou. Porque o que você vem acertando, você está, ó, nota 10, tá bom? E aí o problema é que tem aluno que estuda mais o que mais gosta, o que tem mais facilidade e o que acerta. Aí não vai adiantar, porque a banca, a prova, o examinador, ele vai te colocar algumas coisas disso? Vai, mas ele vai te colocar também coisas difíceis e que você tem dificuldades. Então, se você tem facilidade, pessoal, você diminui a carga horária e você coloca mais horas para aquilo que você tem mais dificuldades. Beleza? Show de bola? Tranquilo. UltraTuber TV perguntou, Felipe, é possível estudar para concursos e CFC ao mesmo tempo? Sim, tá bom? Até porque se o concurso for da área contábil ou da área fiscal, você já complementa. O conteúdo ali, pessoal, de contabilidade geral, basicamente é cobrado nos concursos, tá bom? Então, você já tem aí quase 40% da prova que você já vem estudando. E claro que dependendo do concurso, pode ter contabilidade pública, pode ter contabilidade de custos, tá bom? E na disciplina de teoria da contabilidade, alguns concursos também caem a estrutura conceitual. Show de bola? Na minha visão, tem como sim, tá? Depois a gente pode até fazer uma live sobre isso. Como conciliar os estudos para o exame e para concurso. Vou até anotar, tá bom? Pra gente fazer aí esse cronograma. Ele diz, o Lindomar perguntou agora, Felipe, quais disciplinas dessas eu vou aproveitar para os concursos da área fiscal? Lindomar, principalmente contabilidade geral, uma parte de teoria da contabilidade e em alguns concursos, tá bom? Em alguns, tá certo? A parte de contabilidade de custos, alguns concursos contabilidade pública, mas é bem menor, tá certo? E aí, claro que português, matemática e direito também vai ser cobrado de você, tá bom? Então aí são matérias que são comuns aos concursos da área fiscal. Felipe, princípios e normas. Pessoal, princípios e normas depois eu vou explicar que as normas propriamente ditas, né, elas são estudadas em contabilidade geral e contabilidade pública. E lá eu vou estudar mais os princípios e a estrutura das normas, que caiu na Cefaz Ceará no último concurso, tá bom? Show de bola. Obrigado, Fátima, chegou aí, né? Flávia Castro. Pessoal, esse horário é bom, né? Domingão à noite eu vi que a galera gosta. Qualquer coisa a gente vai fazer mais aulas nesse horário, tá? O Daniel disse que gostou muito da aula. Que bom, pessoal. Não se preocupem, tá? Que a gente vai ter muitos eventos ainda. Vou até anotar aqui, para eu não esquecer, tá certo? Sobre tudo isso, né? Que vocês estão solicitando pra gente, tá? Então, aula de DRE, tá certo? E como conciliar concursos e o exame, ok? E o exame CFC, beleza? Pronto, show de bola. Olha aí, pessoal, pergunta boa, né? A Ana disse, Felipe, me formei em 2015, o que você me aconselha porque resolvi retornar agora? Ana, o que eu aconselho você? Faça a prova 2019.2. E aí, dependendo do seu rendimento, tá? Você pode até conversar comigo, aí você vai montar um plano de estudos. Se você notar que a sua nota foi muito ruim, tá certo? Aí você vai ter que analisar o quê? Por disciplina. Vão ter disciplinas que você foi muito ruim, talvez você tenha que estudar teoria com questões. Depois eu vou dizer os cursos que a gente tem aqui no GRAM, tá bom? Disciplinas que, por exemplo, Felipe, eu fui lá em teoria e acertei as 4.
Para que você estudar teoria novamente? Bota aí meia hora, 1 hora por semana e faz questões, até chegar no dia da prova. Ponto, tá bom? Agora, claro que primeiro você tem que analisar como você está hoje. E qual a melhor forma? É você fazendo a última prova. Tira um horário, né? Felipe, eu queria fazer logo amanhã, posso? Pode, meu amigo, faça amanhã à noite, de 6h30 às 10h30, tire 4 horas, tá bom? E faça lá a prova e veja o que você está com dificuldades. Show de bola? Beleza? Tranquilo. Pronto. Pessoal, já a gente vem mais uma rodada de perguntas. Mas vamos lá continuar, vamos para a tela, né? Bora lá, Felipe. Show de bola. Então, quais são os tipos de plano de estudos que a gente tem? Pessoal, a gente tem um plano de estudos que é chamado de calendário semanal e tem um plano de estudos que é de ciclo de estudos, tá? Felipe, como é o calendário semanal? Pessoal, o calendário semanal é desse jeito aqui, ó. Eu vou dizer quantas horas eu vou estudar, tá certo? No dia. Por exemplo, aqui, eu estou estudando no máximo 3 horas. E aí eu vou colocar, ó, segunda a domingo. E em cada caixinha da quantidade de horas, eu vou colocar a disciplina que eu vou estudar, tá? Lembrando que CGE é contabilidade geral, tá bom? Beleza, então basicamente seria isso. Inclusive, se você quiser, você pode colocar aqui, por exemplo, o horário. Ah, Felipe, eu estudo de 7 às 9 da noite. Aí você vai colocar aqui, então aqui é de 7 às 8, tá certo? E as outras. HL, pessoal, é o que, Felipe, HL? É horas líquidas, tá bom? Horas líquidas. Felipe, eu preciso fazer isso no Excel, no Word? Pessoal, deixem de perfeccionismo, tá? Claro que se você fizer isso, você vai fazer e depois vai só mudando ao longo das semanas. Eu vou já explicar, tá certo? Mas você pode pegar um papel em branco, fazer um calendário de caneta mesmo, meu amigo. Bota lá o horário e vai dizendo as disciplinas que você vai estudar. É isso que eu vou ensinar você hoje, tá certo? Então aqui seria o modelo de calendário semanal que eu prefiro, no meu caso, mas você pode preferir outro, tá certo? Qual é a vantagem desse? Que eu já tenho lá um calendário de estudo diário. Claro que a depender da pessoa, por exemplo, Felipe, eu trabalho de plantão, tá certo? E aí eu tenho dificuldades para cumprir. Tem dia que eu trabalho 12 horas e chego muito cansado. Aí talvez para você, por exemplo, seja melhor o ciclo de estudos, tá? Que é o quê? Que é você informar, tá certo? Informar, ok? Tranquilo? Aqui, por exemplo, qual a matéria que eu vou iniciar? Aí eu vou colocar aqui, deixa eu pegar aqui uma, pronto. Então, eu vou colocar a matéria 1, a matéria 2 e assim por diante. E a ideia é que você, pessoal, ó, faça um ciclo de forma que você estude a matéria e depois, ó, reinicie, tá bom? Então, você vai estudar 3 horas de português, depois você estuda 2 horas de raciocínio lógico, estuda 1 hora de inglês, estuda 2 horas de direito constitucional, estuda 2 horas de direito administrativo e depois você tem que iniciar de novo esse, tá? De português. Beleza, Felipe, eu tenho que estudar isso tudo no mesmo dia? Não, pessoal. A ideia é que você faça um ciclo da semana, tá bom? Ou então você diga, olha, para eu rodar as disciplinas, eu vou precisar de 15 horas. E aí você vai batendo as metas de 15 horas. Claro que você tem que ter uma quantidade de horas mínimas, né? Semanais, tá bom? Semanais. Beleza? Tranquilo? Pronto, Felipe. Entendi. Vamos lá. Planos de estudo. Tá certo, pessoal? Eu recomendo que você coloque no mínimo 14 horas líquidas por semana, que é o de HL, tá? Pessoal, isso é, tá bom? Um mínimo, porque menos do que isso fica muito pouco, são muitas matérias para ver. E claro que quanto mais dificuldade você tiver, mais você vai precisar estudar, tá bom? Aqui eu diria que é quem tem mais facilidade.
Ah, Felipe, eu tô mediano. Pessoal, então bota aí 21 horas por semana, uma média de 3 horas por dia, tá? Ou, né, prioriza o sábado e o domingo, tá? Para você estudar um pouco mais. Beleza, Felipe. Eu recomendo, pessoal, é muito importante a gente ter uma rotina, tá bom? Então, eu diria que você tem que estudar no mínimo 5 dias por semana, tá? Quem aguentar pode estudar 6 ou até todo dia, os 7 dias. Mas tem aluno que diz, não, eu quero ter um dia de descanso. Beleza, mas você que vai ter que colocar aquele horário dentro da semana, tá bom? Dentro da semana. Então, eu recomendo no mínimo 5 dias por semana, para que você tenha uma rotina de estudos. Tranquilidade? Beleza. Outro ponto importante, pessoal, é que você estude pelo menos 2 horas líquidas por dia, tá? No mínimo. Claro que Felipe teve um dia que foi muito difícil, muitos problemas familiares, o trabalho foi corrido, eu só consegui estudar 1 hora. Beleza, pessoal. No outro dia você compensa o do dia anterior. Não tem problemas, tá bom? Mas a ideia é que você tire aquele horário e você não faça outra coisa senão aquilo, senão muito urgente. Algo mesmo de vida ou morte, pessoal. Tá bom? Por quê? Porque você precisa dessa rotina para você conseguir acumular conhecimento e chegar no dia da prova e, ó, conseguir a sua aprovação. Então é muito importante, tá certo? Felipe, eu só estudo. Meu amigo, coloca 4, 5 horas por dia. Quanto mais, melhor, tá certo? Mas eu sei que a maior parte dos alunos, eles estudam e trabalham. E aí fica difícil colocar mais do que isso. Então, talvez esse aluno, ele coloque ali 2 horas ou 1 hora por dia. No sábado e no domingo, ele intensifica 5, 6 horas. Mas é muito importante que você consiga ter uma rotina de estudo, tá bom? E outro ponto importante, pessoal, tá? Claro que aqui você vai estudando por assunto, né? As disciplinas, mas é importante que eu botei 15 dias, mas eu diria a cada 2 semanas, tá? A cada 2 semanas, pelo menos, ok? Você faça aí uma prova fechada. Quando eu digo uma prova fechada, pessoal, do exame, tá? Felipe, eu posso repetir prova? Não tem problema, tá bom? Você pode fazer num final de semana a prova 2019.2, aí passou um final de semana, no outro fazer de novo, para verificar o que você melhorou de um para outro. Claro que com o tempo você vai fazendo 2019.1, 2018.2, 2018.1, que você consiga pelo menos fazer a dos últimos 3 anos. E além disso, né, que aí você vai mesclando com o tempo, simulados, tá? Aqui no GRAM, por exemplo, a gente está fazendo um simulado por mês, com questões inéditas. Felipe, aí você vem de uma hora para outra e cobra qualquer coisa? Não. No estilo da banca com Suplan, da última prova, e no estilo da prova do exame, às vezes mudando até alguns valores, como ele faz em provas anteriores. Então eu diria que no mês você teria que responder pelo menos, né, o nosso simulado e mais uma prova fechada. Então mês 1 fez um simulado nosso, a prova 2019.2, vamos supor de novo, que você já fez uma vez. Depois, 2019.1, e aí simulado. No outro mês, poderia fazer outro simulado em 2019.2. Claro que isso antes, né, de sair o edital de ter a prova. Quando sair, você pode até fazer isso semanalmente, para que você consiga fazer mais simulados e fazer pelo menos as provas dos últimos 3 anos fechadinha, para você cronometrar tempo e saber se consegue responder, não somente por assunto, mas também, tá certo? Os assuntos misturados. Show de bola? Belezura? Pronto. Que bom. Bora lá, pessoal. Então, essas são algumas informações que a gente passa, tá bom? Como montar o plano de estudos? Como é que a gente vai montar? Pessoal, a gente vai analisar a quantidade de pontos da disciplina, ou seja, de cada disciplina. Por quê? Aquelas disciplinas que têm uma maior pontuação, eu vou estudar mais. Felipe, que pontuação é essa? Na prova do exame, pessoal, cada questão tem um ponto. Então, eu vou olhar a quantidade de questões. Eu já vejo que contabilidade geral são 17 questões. Então, eu tenho que priorizar aquela matéria. Não tem para onde, tá bom?
Eu vou analisar também o tamanho do conteúdo, tá? Por quê? Pessoal, imaginem, tem duas questões e o conteúdo é extenso. Vamos analisar o custo-benefício. Legislação e ética profissional. São 4 questões e o assunto é pequeno. É muito melhor você focar nisso e acertar 4 do que você tentar focar aqui, não vai conseguir estudar tudo e às vezes não acerta nenhuma questão, tá bom? Então isso é muito importante. E além disso, para montar um bom planejamento de estudos, tá certo? Você tem que analisar a sua dificuldade na disciplina. E eu iria além, né? Você tem que analisar também a dificuldade das questões da disciplina no exame, tá? Que a gente tem um relatório que é informado e a gente vai poder fazer isso. Ah, Felipe, entendi. Então, a análise desses 4 itens, pessoal, é que vai fazer nós montarmos um bom planejamento de estudos, tá certo? Para que você possa aí ter o melhor, ok? O melhor rendimento possível, tá bom? Pronto. Show de bola. Então, basicamente, a gente vai analisar a quantidade de questões, porque os pontos são iguais. Então, quantos pontos tem? Qual o tamanho do conteúdo? Daquelas questões, o que é que vem mais fácil, né? Então, eu vou priorizar ela. E o que eu tenho mais dificuldade? Porque, às vezes, o que eu vou falar é o seguinte. Você, por exemplo, desde a faculdade, teve dificuldade em contabilidade pública. Estou supondo, pessoal, tá? Estou supondo. E aí, talvez compense você se desgastar. Por quê? Porque se você tem dificuldade, você vai ter que estudar mais aquela disciplina. Então, às vezes, tem lá, né, uma quantidade de questões, 2 ou 3 de contabilidade pública, e você teria que gastar 50 horas para acertar as 3. Não seria mais fácil você gastar 10 horas e acertar 4 de legislação e ética, mais 5 horas acertar mais 3 de direito, e assim por diante? Então, talvez não compense tanto você gastar muito tempo naquelas disciplinas que você tem mais dificuldade. Agora, claro, Felipe, eu tenho dificuldade em tudo. Aí não dá, né? Aí você vai ter que enfrentar o medo. Não tem pra onde. E vai ter que o quê? E vai ter que estudar elas, talvez até estudando a teoria, tá bom? Estudando a teoria. Beleza? Pronto, Felipe. Show de bola. Vamos lá. E aí, para fazer isso, pessoal, o que é que a gente fez? Ó, vamos lá. Pessoal, na ordem de prioridade de questões, quem é mais importante? Pessoal, quem é mais importante, olha lá, é contabilidade geral, porque nós temos 17 questões. Depois, eu tenho o quê? Eu tenho contabilidade de custos, tá? Eu tenho teoria da contabilidade, legislação e ética e princípios e normas, tá bom? Depois, eu teria noções de direito e depois contabilidade gerencial, matemáticas, auditoria, perícia e português. E por último, controladoria. Olha lá. Então, controladoria, se vocês observarem, só vem uma questão, pessoal, tá? Só vem uma questão, tá certo? Então, no meu planejamento, por exemplo, eu vou explicar para vocês, eu não colocaria, tá? Ou só colocaria se eu tivesse mais facilidades, beleza? Pronto, Felipe. Além disso, pessoal, tamanho do conteúdo, tá? Então, isso daqui você tem que analisar. Então, por exemplo, contabilidade geral é um conteúdo grande, tá? Custos é um conteúdo médio. CASP, contabilidade aplicada ao setor público, é grande. Contabilidade gerencial é pequeno, tá? Controladoria é médio. Noções de direito é grande, tá? Matemáticas, ele também é grande. Teoria da contabilidade, legislação e ética, olha lá, pessoal. Conteúdo pequeno. E nós temos o quê? E nós temos 4 questões, tá? Então, para mim, são as melhores que têm custo-benefício. Para você estudar, são essas duas.
Aqui eu coloquei princípios e normas como pequeno, pessoal. Por quê? Pessoal, as normas brasileiras de contabilidade, eu vou ter quem, Felipe? Eu vou ter as NBC TG, na maioria, né? E as NBC TSP. TG, técnica geral, elas vão ser estudadas, pessoal, ó, em contabilidade geral. Já as NBC TSP, que é técnica do setor público, elas vão ser estudadas em contabilidade aplicada ao setor público. Então, aumenta a importância dessas duas disciplinas, tá? Porque além das questões dela, olha lá, 17 e mais 3, elas vão ser cobradas também aqui dentro, mais 4 questões, tá bom? Inclusive, no último exame de 2019.2 foi cobrado o quê? Foram cobradas 2 questões de contabilidade geral e 2 questões de contabilidade pública. Só que vale lembrar, além disso que você estuda em outras matérias, nós também temos lá princípios, que é bem curtinho, tá bom? E também, inclusive uma parte é estudada na estrutura conceitual em teoria da contabilidade, e a estrutura das normas, que é uma resolução, pessoal, que é pitutitinha, né? Inclusive eu tenho o nosso curso de PDF do Resumo Mais Questões, que eu trago ela bem concisa. E, meu amigo, ali você revisa em 5, 10 minutos, 15 minutos e faz as questões. E se vier uma questão dessa, você não erra. Lembrar que de vez em quando vem, tá? Se eu não me engano, foi 2019.1, não estou lembrado agora, que veio uma questão sobre a estrutura. E as outras 3? Veio de contabilidade geral ou contabilidade pública, tá bom? Beleza? E aí, o que mais, Felipe? Vamos já responder mais dúvidas, pessoal. Auditoria é um conteúdo grande, tá certo? Perícia contábil é um conteúdo médio, tá? Geralmente as questões são fáceis e português o conteúdo é médio. Auditoria, pessoal, é o tipo de questão que a gente vai até analisar, porque são poucas, olha lá, 2, tá certo? 2, e geralmente as questões são mais difíceis. Beleza. Além disso, pessoal, vou olhar isso, ó. Qual é a estatística de erros por disciplina? Isso daqui foi 2019.2, tá? Por que, Felipe? Com isso eu consigo mensurar aquilo que é mais fácil. Então, olha para essa coluna aqui, pessoal, ó, de acertos. Qual foi o maior índice de acertos, pessoal? Legislação e ética. Ah, então quer dizer, pessoal, que essa disciplina é uma disciplina que você deve priorizar. 4 questões, elas são mais fáceis, o conteúdo é pequeno. Felipe, mas eu tenho dificuldade em decorar a lei. Pessoal, de 4 parâmetros, só tem um que é fraco. Os outros 3 são bons. Então, você tem que priorizar. Claro que jamais deixaremos de priorizar, pessoal, contabilidade geral, pela quantidade. E aí você nota, ó, por exemplo, contabilidade de custos, tá? O menor percentual de acertos. Então, talvez não compense você se dedicar tanto à contabilidade de custos. Eu acho que você tem que se dedicar. Só que aí, o que é que eu faço, Felipe? Eu coloco uma quantidade de horas e priorizo ali 2 assuntos que todo exame tem. E aí eu consigo acertar 2, tá bom? Eu consigo acertar pelo menos 2 de 4. Meu amigo, já tá bom, tá certo? Por quê? Você acerta ali mais 13 de contabilidade geral, já são 15, vai acertando 4 de legislação, 4 de teoria, já chega a 25, tá bom? Chega a 25. E claro que no dia da prova você tem que saber chutar também. É outro projeto que a gente quer trazer aqui, tá bom? É outro projeto. Então, observem aqui, por exemplo, ó, pessoal, noções de direito são questões bem fáceis, tá? Respondendo questões de provas anteriores, você consegue acertar as questões, tá bom? São bem tranquilas, tá certo? Belezura? Então, aí você vai analisando, ó, princípios e normas, 60%, tá certo? Auditoria tá com 52%. Geralmente são mais difíceis quem? Olha lá, contabilidade de custos, tá? E contabilidade aplicada ao setor público, tá? E ainda tem aqui controladoria, ó, controladoria. Mas por que controladoria tem um percentual pequeno? Pessoal, provavelmente é aluno que já viu a nossa live e aí ele não priorizou, tá certo? E esse aluno geralmente ele é aprovado. Por quê?
são 50. Eu deixei de priorizar uma. Vai fazer falta na sua aprovação? Agora vai fazer falta é você não estudar legislação e ética, você não estudar contabilidade, estudar operações com mercadorias, balanço patrimonial, escrituração, DFC, DVA, que são conteúdos sempre cobrados. Ah, Felipe, lá em contabilidade geral eu vi que tem uma NBC que trata de eventos subsequentes. Compensa eu estudar? Na minha visão, responda às questões das provas anteriores, que foram uma ou duas no máximo. Não compensa, pessoal. Uma questão dessa cai a cada 10 anos. Felipe, se cair, você não estudou, pode acertar no chute, mas você vai lá e acerta. Operações com mercadorias, balanço, DRE, DFC, DVA, tá? NBC 16, estoques, NBC 26, apresentação das demonstrações contábeis, provisão e assim por diante, que são assuntos frequentemente certos na sua prova, tá bom? Então, essa é a nossa visão, tá? Pessoal, eu vou fazer um exemplo aqui. Felipe, se eu quiser mais horas, quanto mais melhor, tá? Eu vou fazer um exemplo de 15 horas, tá bom? E um aluno que estuda 6 dias na semana. Se você quiser, a gente pode fazer um plano de estudos parte 2. E aí a gente faz o aluno com 30 horas, o aluno com 40 horas, o aluno com 5 dias, o aluno com 6 dias, o aluno com 7 dias. Podemos fazer de várias maneiras, tá bom? Mas a minha ideia aqui foi trazer o quê? Foi trazer um exemplo, tá? De um aluno que estuda 15 horas por semana, 6 dias por semana. E claro, Felipe, domingo ele descansa? Esse aluno quis descansar, mas você pode colocar para fazer simulado, tá bom? Pessoal, antes da gente passar, vamos responder algumas perguntas, né? Já respondi a Ana. Ana, espero ter ajudado aí com a sua pergunta, tá bom? O Davi perguntou, Felipe, boa noite. Desde 2015 até agora, pela sua experiência, tem uma ideia de qual contabilidade cai com mais frequência no CRC? Contabilidade geral, tá bom? Contabilidade geral é a mais cobrada, beleza? Pessoal, e como se vocês quiserem saber como passar no exame, assiste a live anterior, tá bom? A Fátima diz, professor, suas aulas são incríveis. Obrigado, Fátima, fico muito feliz. E a gente sempre está com humildade para ajudar vocês da área contábil, porque eu sou apaixonado, pessoal. Eu sou contador, tá certo? Claro, sou auditor fiscal hoje em dia, fiscalizo, mas eu sou apaixonado pela nossa ciência contábil e, para mim, é uma das principais profissões do país, apesar de ainda não ser tão valorizada, né? Mas eu sempre reitero onde eu vou que tem que ser valorizada. É uma função que, por exemplo, nos Estados Unidos está entre as primeiras, entre as mais bem remuneradas, tá bom? E o profissional contábil, ele é completo, pessoal. Ele entende de contabilidade, entende de finanças, entende de administração e ainda sabe um pouco da área jurídica nas questões trabalhistas e tributárias na maior parte dos casos, beleza? Então, esse cara aí é show de bola. Pronto. Vamos lá. Obrigado, Ana. Tá bom? Deixa eu ver quem mais que perguntou aqui, pessoal. A Irla Manuela, meu abraço, Irla, diz, Felipe, lives à noite de incentivo e esclarecimento da semana é ótimo para nós, professor. Obrigado. Pronto. Irla, a gente sempre está colocando lives, tá? A nossa ideia é que toda semana tenha lives aqui do exame. Seja de motivação, seja como conciliar. Amanhã, por exemplo, a gente vai trazer a segunda da profissão, para você entender o que faz um auditor governamental de controle interno, né? Que é diferente do auditor de controle externo lá do Tribunal de Contas, tá bom? A gente vai trazer. E também de questões, né? Semana passada eu fiz de DVA, para essa semana a gente ter também com o mestre Egbert, tá certo? O Tiago perguntou, Felipe, você tem informações de quando será o exame? Tiago, o que eu falei, tá bom? Com um vice-presidente lá do CFC, ele falou que estão analisando a possibilidade, inclusive, de fazer online, mas no momento ainda não tem uma decisão. O que eu sei é que o exame de auditoria e perito, ele foi adiado para novembro, tá bom? Esse daí foi adiado. Beleza? O Paulo falou, esse calendário está desatualizado. Não entendi, Paulo.
A Cláudia perguntou, é fazer simulado nada de descanso, professor? Pronto, tá? Pessoal, ali eu quis colocar um exemplo, mas quem não quiser descansar, coloca o horário lá também, tá bom? Basta você fazer isso, beleza? Eu vou explicar aqui um modelo que a gente vai colocar lá sem descanso. Pronto, a gente pode colocar também, tá certo? E aí você pode utilizar o domingo para fazer simulado. Perfeito, tá bom? A Rosana, boa noite, sou de Goiânia, abraço Rosânia. Daniel, boa noite. O Cláudio falou, professor, peguei a mania de estudar, virou vício. Que bom, Cláudia. Estudar é bom demais. Conhecimento, aonde você chega, você sabe falar e argumentar algo, tá bom? E conhecimento faz você mudar de vida, te dar uma boa remuneração e uma melhor qualidade de vida, tá? Para que você tenha mais tempo, tá certo? Boa noite, Conceição. O Lindomar perguntou onde faz os simulados, né? Lindomar, você vai fazer as provas anteriores e os simulados, você tem que fazer simulados de qualidade. E aqui no GRAM, pode confiar na gente, a gente faz simulados mensais, tá? E é no modelo da banca da prova. Felipe, são questões inéditas? São, mas é no modelo da banca Consulplan, tá? Por quê? Porque você tem que responder o máximo de questões da Consulplan. E nós vamos trazer questões como se a Consulplan tivesse feito, tá certo? E você vai ver aí que é muito importante. Beleza? Pronto, pessoal. Então vamos fazer aqui alguns exemplos, tá? De plano de estudos. Então vamos supor, tá certo? Que eu tenho aí 15 horas por semana. Lembrando, Felipe, nesse modelo aqui, tá? Por exemplo, aqui, pessoal, você poderia, por exemplo, ó, colocar simulado, né? Não teria problema. Simulado ou prova anterior. Aí todo domingo você vai lá e responde, né? Aqui, pessoal, Felipe, eu preciso fazer essa bolinha, é tão bonitinha. Não, pessoal, tá? Você pode fazer um planejamento de ciclo assim, ó. Você pode pegar, eu vou estudar, deixa eu colocar aqui do lado. Você pode pegar assim, ó, português, tá? Vou estudar 3 horas. Aí, depois, raciocínio lógico, vou estudar 2 horas. Depois, vou pegar inglês e estudar 1 hora. Depois, vou pegar direito constitucional e estudar 2 horas. E depois, vou pegar direito administrativo, tá certo? Direito administrativo e estudar 2 horas. E aí depois começa de novo. Inclusive, você pode fazer na horizontal. Não teria problema, tá bom? Por quê? Você poderia fazer também assim, ó. Português, tá? 2 horas. Aí depois, raciocínio lógico, português são 3 horas, né? Eu estou dando esse exemplo. Claro, pessoal, que aqui não é do exame, tá bom? A gente vai fazer já o do exame. 2 horas. Depois, inglês, né? 1 hora. Depois, constitucional, tá bom? O que é que acontece? 2 horas. Depois, administrativo, 2 horas. E aí depois você pode botar uma seta assim, informando o quê? Que você vai ter que reiniciar o estudo. Tranquilo? Então, essa é a ideia desse modelo de ciclo. Beleza, Felipe, vamos lá fazer então, você já me disse. Vamos fazer um modelo de 15 horas por semana, tá certo? 6 dias na semana. Como é que fica? Pessoal, o que foi que eu fiz, tá? Eu priorizei essas disciplinas, tá bom? Eu priorizei contabilidade geral, teoria da contabilidade, contabilidade de custos, legislação e ética, CASP, contabilidade gerencial, perícia, auditoria. E aí, auditoria, Felipe, eu poderia fazer o quê? Pessoal, auditoria, vou colocar o asterisco aqui, ó, vermelho. Auditoria você poderia substituir por controladoria. Por quê? Tem aluno que tem mais facilidade em controladoria. Então, coloca controladoria ao invés de auditoria contábil, tá? Outra forma. Vamos lá. Felipe, e noções de direito? Noções de direito, pessoal, você poderia substituir, por exemplo, tá? Acho que aqui fica ruim, deixa eu tentar botar uma mais clara aqui. Vou botar verde. Deixa eu
ver se a vez dá certo. Pronto. Então você poderia substituir por quem? Pelas matemáticas ou português. Tá certo? Como é que eu vou analisar isso, Felipe? Pessoal, geralmente, tá? O que foi que eu fiz aí? Eu analisei o que é mais cobrado. Então, 17 questões, 4 questões e 3 questões tem que estar no planejamento, tá? E aquilo que é mais fácil, tá? Então, por exemplo, noções de direito, matemática e português, eu vi que noções de direito é mais fácil. Pô, então eu vou priorizar noções de direito, tá certo? Ah, Felipe, mas em direito eu tenho muita dificuldade, é algo pessoal. Aí você diz, eu sou muito bom em matemática. Por exemplo, eu poderia fazer isso. Aí eu trocaria, né? Claro, você tem que se conhecer, pessoal. Eu gosto muito de matemática e sou bom. Então você já poderia, não, então eu vou deixar direito de fora e vou colocar matemática no lugar. Já tem outro aluno que diz, não, eu nem gosto de matemática e tenho dificuldade em direito. Eu tenho facilidade em português. Aí você coloca português, tá bom? Essa é a ideia. Quando eu coloquei aí auditoria ou controladoria, porque geralmente perícia, pessoal, também é mais fácil, é mais tranquilo, tá? Mas você poderia trocar, por exemplo, ah, Felipe, auditoria eu tenho dificuldade, troca por controladoria. Felipe, auditoria eu tenho facilidade, mas contabilidade gerencial eu tenho dificuldade. Então troca gerencial por controladoria. Você vai ajustando, mas não precisa você estudar tudo. E princípios e normas, pessoal, o que é que eu recomendo? Como eu sei que você já vai estudar, pelo menos no GRAM, pode confiar nisso, eu que estou falando, tá certo? Você vai estudar 90% dessa disciplina em contabilidade geral e em contabilidade pública, você pode deixar, pessoal, para estudar 1 ou 2 semanas antes da prova, um resumo que a gente sempre dá, uma revisão final, tá bom? Para estudar a parte de princípios e estrutura. Porque se cair, vai estar nessa revisão. Pode ter certeza, pelo menos na nossa do GRAM, da minha coordenação, vai estar. E aí você não gasta muito tempo estudando. Beleza? Show de bola? Pronto. Então, feito isso, vamos lá para o planejamento. Como foi que eu fiz aqui, pessoal? E a gente pode ir ajustando, tá? Claro que esse planejamento, olha aqui, é de 15 horas e 6 dias por semana, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei aí, tá certo? Ó, CGE, pessoal, é contabilidade geral, desculpa, tá? Então, CGE é contabilidade geral. E você pode abreviar esses nomes, tá bom? Então, o que foi que eu fiz? O aluno, ele me disse, ó, Felipe, eu consigo estudar 3 horas segunda, 3 horas quarta e 3 horas sábado. E quero descansar o domingo. Beleza, tá? Ou ele vai dizer que vai estudar, vai fazer simulado. Tranquilo? Então, como foi que eu fiz? Coloquei 1 hora, todo dia de contabilidade geral, tá? Isso daqui você poderia alterar. Ah, Felipe, eu prefiro estudar 2 horas segunda, 2 horas quarta, 2 horas sexta. Beleza, pessoal. Porque contabilidade geral é uma matéria que você precisa ver. E aí eu coloquei, né? 1 hora, tá bom? Para a teoria da contabilidade, 1 hora para legislação e ética, 2 horas para CASP, quarta e sábado, 1 hora para perícia, 1 hora para auditoria por semana, 1 hora para contabilidade de custos, né? 2 horas, desculpa, segunda e quarta, e coloquei meia hora para contabilidade gerencial e meia hora para noções de direito. E a ideia é que, vamos lá, eu faço, pessoal, um aluno que precisa de mais horas, tá bom? E aí o que é que ocorre? Isso daqui, pessoal, é uma previsão. E claro que, Felipe, depois de 2 semanas, eu notei que eu tenho facilidade em CASP e tenho dificuldade em custos. Você pode colocar 1 hora de CASP para custos, tá? Aí você faz esse balanceamento, tá bom? E isso daqui poderia ser estudado também em forma de ciclo. Lembrando que o ciclo ele tem que ter no máximo a quantidade de horas por semana. Você poderia dividir o ciclo, por exemplo, se eu tenho 15 horas, eu vou dividir em 2 ciclos de 7 horas e meia. Pronto. A ideia é que você iria rodar o ciclo 2 vezes na semana. Vocês viram que tem um ciclo redondinho, que tem um ciclo fácil, e eu preferi fazer assim, ó. O que é que quer dizer esse ciclo, pessoal? Que eu vou estudar primeiro 2 horas de contabilidade geral em um dia. Aí no outro dia eu estudo 1 hora de teoria, 1 hora de custos, né? Precisa ser no outro dia? Não, de acordo com o seu tempo disponível.
Aí terminou. Quando for estudar, vai estudar legislação e ética, depois CASP, depois meia hora de gerencial. Aí, opa, vou estudar 2 horas de geral, 1 hora de perícia, 1 hora de contabilidade de custos, 1 hora de auditoria, 1 hora de CASP, meia hora de noções de direito, 2 horas de contabilidade geral. E depois começa de novo. E aí fica um loop, né? Um loop sobre como vai ser esse seu plano de estudos, tá bom? Tranquilo? Ficou entendido? Pronto. Pessoal, diz aí de quantas horas vocês querem que a gente faça aqui quem preencher primeiro eu vou fazer. Você vai dizer, Felipe, eu tenho tantas horas disponíveis por semana, tá? E eu vou estudar todo dia. Ou estudo de segunda a sábado. Me diz aí que eu vou fazer aqui ao vivo, tá? O seu planejamento, beleza? Bora lá, quem falar primeiro, tá bom? Claro, quem já, pessoal, utilizou, né, que já estuda 15 horas por semana, pronto. Você não precisa mandar, o seu planejamento em tese já tá o quê? Já tá finalizado. Beleza? Tranquilidade? Bora lá. Alguém, pessoal? Então vou fazer um exemplo aqui, tá? E vamos lembrar também qualquer coisa, pessoal. Pronto. Show de bola. Beleza? Por exemplo, eu fiz um aqui, ó. Olha esse daí, ó. Qualquer coisa, pessoal, printa a tela, tá? A gente vai já... Pronto. Olha lá. Esse daqui, eu mantive às 15 horas. Às 15 horas, tá? E eu coloquei o domingo para simulado, tá bom? Tranquilidade? Beleza? Olha aí como foi que ficou. Pronto. A gente pode fazer o que também? Pode qualquer coisa, tá certo? Vamos lá. Beleza. Temos aqui o Davi que tem 6 horas por dia livre. Davi, é de segunda a sábado ou segunda a domingo? Me diz aí. E o Lindomar, o Regis, o Marcos e o Gabriel, pessoal, tem mais ou menos a mesma média. A gente vai fazer um de 24 horas por semana, né? De segunda a domingo, tá bom? Pronto. Então vamos lá. Então, olha aí, o Davi tem 6 horas, tá certo? Então, 6 vezes 7, 42 horas por semana, 7 dias na semana. Beleza. Vamos lá, Davi. Então, o Davi vai ter aí essas 42 horas, tá? Então, como é que a gente vai dividir, pessoal? Já vou fazer aqui a divisão, tá certo? Pronto. 6, 3, 6.
Beleza? 18, 21, com 9, 30, 38, 38, 38, beleza, 40, 46, né? Então, vou ter que tirar aqui. Duas horas e 2 horas, tá bom? Pronto, show de bola, tá? Beleza, Felipe. Como é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui 1 hora e 1 hora. Tranquilidade, tá? Beleza. Pronto. Pessoal, vamos fazer aqui primeiro a do Davi, tá? Vamos fazer bem tranquilo aqui. Pronto. Tá? Davi tem 16 horas, ok? Tem 42 horas, tá certo? Pronto. Show de bola. Beleza. Teoria da contabilidade, 2 horas. Tranquilo, pessoal. Custos 5 horas, né? Beleza. Pronto. Show de bola. Legislação e ética, 2 horas, beleza. CASP, 5 horas, tá? 2, 4. Tranquilo, 5. Beleza. Gerencial, perícia, auditoria, 2. Gerencial. Perícia, auditoria, 2 e noções de direito, 2, tá? Pronto. Então, pessoal, o do Davi, vamos lá? Olha aí, Davi, como é que ficaria o seu? Depois eu faço dos demais aí. Para aí, né? Aqui seria com simulado, tá? Então, Davi, ele tem, né? Aluno, Davi. Ele diz que tem 42 horas por semana, 7 dias na semana. Então, como é que eu faria a divisão? Eu faria dessa forma 38 horas mais 4 horas para simulado ou prova, tá? Simulado ou prova, tá ok? E aí, como é que ficaria? Dessa forma aí, tá bom? Davi, pessoal, tira o print, tá? Se vocês notarem, vai bater lá o valor, tá certo? Pronto? Então aí, ó, CGE é contabilidade geral, né? Aqui é custos, tá? Eu botei contabilidade de custos, mas aqui ficaria custos, tá? E sempre tentando mesclar aí os dias, né? Matérias que tem somente 2 horas, pessoal, você pode estudar num dia. Felipe, no dia que eu for estudar uma matéria 2 horas, eu preciso estudar 2 horas sentado de uma vez? Não. Você pode estudar 2 de 1 hora, você pode estudar 1 hora de manhã e outra à noite. 1 hora você pode revisar um assunto, outra hora fazer as questões. Aí isso é para outra live, que a gente vai fazer como você vai estudar,
né? Qual o processo de estudo? Aqui eu estou dizendo o seu planejamento. Aí você, nesse tempo, você vai utilizar para teoria, se precisar, revisar, resolver questões e refazer as questões que errou, tá bom? Outra live a gente faz aí o modo de estudar. Tranquilo? Então, essa seria a ideia. Claro que você tem que intensificar a resolução de questões. Beleza? Tirou o print? Pronto. Vamos lá. Pessoal, outro exemplo, né? Vamos ver quem é agora aí. Vamos lá, o último para a gente concluir. Tem 10 minutinhos, tá bom? Tranquilo, Felipe. Vamos lá. Pessoal que está estudando aí 24 horas por semana, né? Então, vamos lá. – 24 horas por semana, 7 dias na semana. Beleza. Então, vamos colocar aqui 24 horas, tá? Ok. Então, ficaria 10 horas, tá? Aqui ficaria 4. Aqui ficaria 1 e aqui ficaria 1. Claro que isso daqui, pessoal, vocês vão ajustando, tá? 2, 18, 22, vamos lá, 10, 22, 23, 24, 28, né? 28, tem que tirar ainda 4 horas aqui. Tranquilo, Felipe, vamos lá. Vamos botar aqui 1 hora, 1h30, tá? 1h30, já ganhou aí mais meia horinha. Beleza. Pronto, então 6, 10, 20. Vamos lá. Noções de direito. Pronto. 10, 18, 20. Ainda ficou 26, né? 26. Nove e aqui 3 horas e meia. Três horas e meia. Tá? Pronto. – 24. Tranquilo, pessoal? Deixa eu só confirmar aqui. 9, 4 vezes 1 hora e meia, 6. 6 com 7, 13. 13 com 9, 22, 24. Perfeito. Tá bom? Se o aluno tem 24 horas, tá certo? Vamos colocar aqui uma média de 1 hora, né? 1 hora e 30 minutos por dia. Tá bom? Então, a gente vai ficar uma média aí de 3 horas, tá? 3 vezes 7, então tem que ser 4 horas, tá? 4 vezes 7, 28, só que vai ter uns dias que nós não teremos. Beleza, Felipe, vamos lá. 9 horas de geral. Então, 2, 4, 6, 8, tá? E 1, 9. Beleza, priorizando, claro, o sábado e o domingo. Tranquilo. Teoria da contabilidade, 1 hora e meia, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui, tá bom? Teoria da contabilidade. Depois, legislação e ética, contabilidade gerencial, legislação e ética, perícia, tá? E auditoria. Show de bola, Felipe. Pronto. Aí, direito e perícia, 1 hora. Peraí, direito
tá certo? Vamos lá. E contabilidade gerencial. Nós vamos ter aqui também uma horinha, tá? Beleza, Felipe, tranquilo. Vou colocar 3 vezes 7, 21. Beleza. Pronto. Já estamos concluindo, pessoal. Só para a gente fechar, tá certo? Vamos já responder as outras dúvidas. Então, ficou 9, 1h30, tá? Contabilidade gerencial. Ficou aqui 1 hora. Aqui ficou direito. Beleza. Agora temos 3h30. CASP. Com... Tá? E eu vou ter aqui custos. Tranquilidade. CASP. Pronto, pessoal. Só concluindo aqui, tá? Então, nós temos aqui contabilidade geral. Beleza? E direito. Então, se a gente fechar aqui, vai dar 3, 7, 14. 14 com 2, 16. Com 4, 20. 23 e 30. Então, tá faltando meia hora, né? Beleza. Aqui é custos. Tá? Pronto. Então, fechando aqui, 2:10 com 14:24. Show de bola? Vamos para a última. Quem sabe faz ao vivo, viu, pessoal? Vamos lá. Os exemplos aí, tá? 24 horas por semana. Olha aí. 24 horas por semana, 7 dias na semana. Como foi que a gente fez a divisão, tá? Aí a divisão foi essa, ó. Printa aí a tela, tá bom? 9 horas para contabilidade geral, 1h30 para teoria, legislação, perícia e auditoria, 3h30 para CASP e custos e 1 hora para noções de direito, 24 horas. Se quiser fazer simulado, é a mais, tá bom? Vai ser a mais. E aí o planejamento ficou esse, tá? Você vai estudar em uma média de 3h30 por dia, exceto quarta-feira, que vai ter que fazer 4 horas, e sábado, tá? Lembrando que domingo eu coloquei somente 2 horas. E aí lembrar que CGE é contabilidade geral, tá bom? Então tira o print aí para você fazer esse calendário aí de
de 24 horas, tá? E lembrando, pessoal, quem quiser, como base, tá, os cursos de referência, a gente tem o nosso curso de resumo mais questões comentadas, simulados e revisão final, tá? Ou seja, qual é a ideia desse curso? A ideia desse curso, pessoal, é eu ter um resumo do que mais cai em prova e do que é importante para você entender e depois, pelo menos, todas as questões dos exames dos últimos 10 anos e algumas questões recentes da Consulplan, tá? Então, você tem um resumo, tem as questões e nós vamos ter também os simulados que você vai ter direito e a revisão final quando estiver perto da prova, tá bom? Se você quiser, isso daqui só vem de pacote. Se você tiver mais dificuldades, você tem que estudar pelo curso de teoria, tá certo? Mais questões, ok? Aqui também tem as questões, tá certo? Mais revisão final. E esse daqui também dá direito aos simulados, tá bom? Também dá direito aos simulados. E claro que se você quiser, você pode adquirir as disciplinas de teoria de forma isolada. Ah, Felipe, eu tô com dificuldade em perícia. Vai lá e compra perícia, a disciplina isolada, tá bom? Show de bola? Então, essa era a ideia, tá? Lembra que as oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. Pessoal, deixa o seu like para saber se você está gostando dos nossos projetos, tá? E segue o professor Felipe Araújo aí nas redes sociais. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Eu acho que fiz os planejamentos. A Cris perguntou, e quem só tem 3 horas por dia? Cris, aí tu ajusta de acordo com o que a gente fez, né? Então, Felipe, eu tenho 21 horas. Então, eu vou ficar ali no meio entre quem tem 15 e quem tem 24. E aí você vai incluindo aquelas que você tem mais dificuldades, né? Mais horas na disciplina, aquelas que você tem mais dificuldade. E assim por diante. E vai ajustando o seu ciclo de estudo, tá bom? A Adriana perguntou, o que é mais produtivo? Estudar 2 horas seguidas ou dividir a disciplina em 2 momentos no dia? Adriana, depende de você, tá? Eu prefiro estudar as 2 horas de uma vez. Só que tem aluno que não consegue. Quando eu digo estudar 2 horas, pessoal, é estudar 2 horas sentado, tá? Mas tem aluno que tem problema de coluna. Estuda 1 hora, depois estuda uma outra hora. Você pode fazer uma sessão de responder 20 questões e aí na outra sessão você diz, o que foi que eu errei? Aí você olha as respostas, refaz as questões que errou e faz uma revisão. Você pode fazer 2 sessões de estudo, tá bom? A Evana, que está em Alagoinha do Piauí. Obrigado, Evana. Vamos estudar, Evana, e passar no exame com a gente aqui do Gran Curso, tá bom? Boa noite, Rogério, meu abraço. Boa noite, Jória, meu abraço. A Evana perguntou, sou professor e desejo estudar para agente da Polícia Federal. Qual o melhor nível preparatório online? Evana, pode entrar lá agora no Gran Curso Online, digitar Polícia Federal, eu ministro contabilidade. Pode confiar, nota 10, você vai ser aprovada em breve, tá bom? O Marcos diz, quando inserir as revisões? No próprio ciclo ou fora a parte do ciclo de estudos? Marcos, eu fiz aqui, incluindo as revisões dentro, mas você pode fazer fora, tá? Eu vou também colocar aqui já no meu planejamento, né? Como você estudar, tá certo? Você pode, ali quando eu coloquei, por exemplo, você fez uma rodada de questões, tá? Aí no outro dia que for estudar, você tem que rever o que você fez e refazer as questões que errou. Felipe, se for teoria, você estudou a teoria, no outro dia que for estudar, você revisa a aula da teoria que você estudou e vai fazer questões, tá, daquele assunto, tá bom? Ou você já pode criar horários de revisão. Inclusive, eu fiz um plano de estudos de ser aprovado em 60 dias, está no meu YouTube, que lá eu coloco horários de revisão. Aqui você poderia colocar ali, naqueles 30 minutos finais, um horário de revisão, para revisar o que estudou no dia anterior, 15 minutos de cada disciplina. Seria uma alternativa. Show de bola? Beleza? Obrigado, Gabriel. Obrigado, Cris. Obrigado, Adriana. Obrigado, Pati Soares, que está conosco aí também. Pessoal, meu obrigado a todos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem nas redes sociais, que eu tenho o maior prazer em ajudar, tá certo? Fiquem de olho nas nossas lives aqui, deem sugestões, né? Felipe, achei corrido hoje essa live, vamos fazer um plano de estudos parte 2. Vamos fazer uma sessão de como eu devo estudar, como eu devo me comportar nas minhas sessões de estudos. E assim por diante, a gente vai trazer tudo isso
para você, tá bom? E se você assistir depois, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? Se você estiver assistindo na nossa plataforma, qualquer coisa pode tirar as dúvidas pelo fórum de dúvidas. Show de bola? Pessoal, boa noite, sucesso, abraço e bons estudos!